Jornal Maringá, agora para falar aqui de um assunto super importante, saúde, que é o Fevereiro Laranja, né? Falar sobre leucemia, conscientização. E para falar sobre o assunto, estou aqui com a doutora Fabiola Lee Nishimoto, ela que é médica hematologista e também oncologista pediátrica. Seja muito bem-vinda ao Jornal Maringá. Obrigada. Bom, para começar, explica para a gente quais são, como se manifesta, né, a leucemia nas pessoas. Bom, a leucemia é uma doença de difícil diagnóstico, porque geralmente ela pode simular várias doenças, né? Tem sintomas como febre persistente, eventualmente manchas pelo corpo, sangramentos, aumento de fígado e baço, que geralmente se manifesta com aumento do volume abdominal, dores ósseas, né? E anemia, às vezes, que se manifesta com cansaço, fraqueza. Você é especialista em crianças, né? Aliás, da oncologia pediátrica, que vai de 0 a 18 anos. E é mais difícil constatar essa doença do que adultos? Quais são, assim, as causas evidentes ou não se tem ainda essas causas para a gente saber mais rapidamente? Quando a gente tem esses sintomas mencionados anteriormente, geralmente o médico tem que ter aquele feeling de ele faz várias investigações, acaba não encontrando o diagnóstico, ele tem que ter o feeling para pensar no diagnóstico de leucemia. E aí encaminhar para o médico hematologista ou para um centro, né, de tratamento de câncer, para daí fazer o diagnóstico através da coleta de medula óssea. Na criança, geralmente a gente não tem um fator ambiental, que nós falamos, que possa fazer com que esse paciente tenha maior predisposição. Fator ambiental eu falo assim, fumo, exposição a álcool, obesidade, sedentarismo, que são as principais causas de câncer no geral no adulto. Como é feito esses tratamentos aqui em Maringá, na região, e como você vê o sistema de atendimento no Brasil como um todo? Bom, o tratamento em Maringá, basicamente nós temos os centros de tratamento para a área câncer, que seria o Hospital do Câncer no geral e o Hospital Bom Samaritano, porém somente para adultos. Não há um serviço credenciado para atendimento de crianças com câncer em pediatria. Nesses casos, essas crianças precisam ser encaminhadas para os serviços credenciados ao SUS, que seriam cidades de Cascavel, Maringá e Curitiba. Para os casos elegíveis para transplante de medula óssea, os pacientes, todos eles, precisam ser transferidos para Curitiba, para Curitiba. É só na capital que tem, então? Sim, somente na capital, que existe o serviço de transplante de medula óssea para os casos de leucemia. Tá. E lá já existe há algum tempo já? Sim, o serviço de transplante de medula óssea de Curitiba, no Hospital de Clínicas de Federal, ele é o pioneiro no Brasil. E como você estava falando, é bem raro, né, a leucemia, os casos de leucemia entre os cânceres no Brasil, né, chega a 2,5%. O que acho que é melhor na questão da ciência para se você chegar a um resultado, né, são poucos casos, e também engloba as pessoas de todas as classes, né? Não tem distinção de idade, né? Não. Assim, na verdade, o que a gente pode ter, às vezes, é picos de incidência. Certo. Tá? Na infância, entre 2 a 4 anos, a gente tem uma maior prevalência, tá? Em relação às demais idades. Tá? Mais para frente, a gente tem um outro pico, mais na fase da adolescência. Então, depende muito da faixa etária. E tem maior prevalência. E tem alguma constatação para essas faixas etárias, assim? Geralmente são, às vezes, doenças distintas, né? Se chama leucemia, mas a leucemia é um grupo de doenças, tá? Que é basicamente leucemia linfóide aguda, os grandes grupos, e daí se subdivide já em outros subtipos, leucemia mieloide aguda, que também se subdivide em outros subtipos, leucemia linfocítica crônica, que praticamente só existe em adultos, e a leucemia mieloide crônica, que é mais comum nos adultos, mas existem alguns casos em crianças. Qual que é a mais grave, né, que chega até precisar do transplante de medula óssea? No geral, a leucemia linfóide aguda em adultos, tá, geralmente não tem um bom resultado em relação ao tratamento. Então, contudo, nos casos pediátricos,
a chance de cura ela pode chegar até 70%, 80%, dependendo do caso, é bastante. Então, a leucemia na criança precisa ser diagnosticada rapidamente, precisa ser tratada adequadamente. Em muitos casos, se trata somente com a quimioterapia. Em caso de recidiva, ainda existe chance de cura, se faz novamente quimioterapia, avalia-se se é elegível para tratamento com imunoterapia ou às vezes transplante de medula óssea, e esses casos já são transferidos para Curitiba. Em alguns casos também, tendo um resultado desfavorável em relação ao transplante, que às vezes a doença pode voltar pós-transplante, também ainda tem a possibilidade de terapia celular, que foi inaugurada no Brasil em novembro de 2022. Fala um pouquinho mais então sobre essa nova, né, de 2022, que cada vez mais a ciência vai evoluindo e vai trazendo novas possibilidades aí, né, para a cura. Essa é uma grande esperança, né, para muitos pacientes que têm várias recidivas. É o que a gente chama do CAR-T-cell. É uma tecnologia extremamente nova, tá? Mas a gente tem o primeiro caso de uso de leucemia no mundo. Essa paciente ainda está viva. Isso já faz uma década mais ou menos, ou um pouquinho mais até de uma década. E ela sobrevive. Então, eu acho que é uma tecnologia que vai trazer muita esperança para essa população com esse diagnóstico. Cada vez mais evoluindo e trazendo esperança, né? Graças a Deus. Isso. Aqui em Maringá, você poderia citar algum caso para a gente que ficou marcado? Até para citar um exemplo assim da medicina aqui em Maringá. Sim. Teve um caso de uma adolescente, ela tinha mais ou menos uns 12, 13 anos de idade, tinha um quadro de febre intermitente, febre de vez em quando, não era uma febre persistente, e muita dor óssea, dor na perna, principalmente na perna acho que era perna direita ou esquerda. Ela procurou um ortopedista, e o ortopedista pediu os exames de sangue, pediu o raio-x, e o que ele detectou? Uma lesão óssea. Baseado nesses resultados, ele pensou assim, deve ser uma osteomielite, que é uma infecção no osso, preciso tratar cirurgicamente. Só que o hemograma, ele desconfiou por quê? Porque ele não tinha tanta neutrofilia, que é uma característica mais de infecção por bactéria, tinha mais linfócito. E aí ele me ligou, ele falou assim, Fabiola, para mim é uma osteomielite, mas algo me diz que eu não devo operar esse paciente. Ele já tinha até, inclusive, agendado o horário do centro cirúrgico para operar, cancelou, me ligou, eu fui ver essa paciente e fechou o diagnóstico, era uma leucemia. Ela está viva, tratou somente com quimioterapia, hoje ela mora nos Estados Unidos. Com quantos anos? Ela tinha 12, 13 anos de idade. Já faz mais de 10 anos, sabe? Bacana. Na sua visão... Fechar o diagnóstico, diagnóstico diferencial de osteomielite, uma infecção no osso, e no final era uma leucemia. Digamos que foi um detalhe ali no exame. Exatamente. Que não passou despercebido, né? Para você, qual que é a importância dessa campanha, né, no geral no Brasil, de estar aí conscientizando as pessoas e também informando, né, para que, de repente, algumas pessoas que estiverem nos ouvindo, né, se situarem um pouco e também cuidar disso? Eu acho que o fundamental é a gente, por se tratar de uma doença relativamente rara, ela, às vezes, não há um conhecimento, às vezes, do médico, inclusive, em relação a sintomas e exames, e até mesmo da população, que às vezes fica... A história geralmente clássica é o paciente que fica com um quadro persistente de febre, procura várias vezes o serviço de pronto atendimento, vai, volta, até que às vezes piora, e aí o paciente é internado e ele acaba fechando o diagnóstico. Então, é uma doença de difícil diagnóstico, que o profissional e a população também precisa estar atenta para que a gente consiga fechar o diagnóstico com uma melhor condição de tratamento, para daí ter melhores chances de resposta positiva, favorável. Tá certo, então. O Jornal Maringá agradece as suas informações e portas abertas para futuras conversas aqui. Ótimo, obrigada. Deu certo?